Uma salva de palmas. Muito obrigado. Seja bem-vindo, Schneider. Muito obrigado pela carolina. O homem é do judô, não pode falar que Da judô. Eu confesso a vocês que eu tava praticando antes da gente começar o nome Schneider. Muita força, né, que tem nesse nome, né? Com certeza. É um nome de origem Alemão. alemã, né? Isso. Ah, o meu é brasileiro mesmo, né? Pimentel. O meu é baiano. É bom, filho, é baiano. E como a gente prosseguindo, e esse papo é pra todo mundo. Você, do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, servidores públicos e também os mortais, meros mortais, assalariados. Essa live aqui é pra todos vocês, contempla todos vocês. Mesmo pra quem quer aprender a cuidar melhor do seu dinheiro e garantir um futuro mais tranquilo. Tá certo? Então, como o senhor tá hoje? A felicidade máxima está aqui, né? Eu acho que é um assunto extremamente importante, né? Todos nós temos que saber o que fazer com o nosso patrimônio, o nosso dinheiro, né? Isso vai refletir a nossa vida inteira. Bom demais. E nosso queridíssimo Rony? Complementando aqui o Vieira, é importantíssimo isso porque a gente tem que cuidar também do dinheiro, né? Eu sempre ouvi falar que a gente tem que cuidar e saber prosperar, como se fosse uma criança, né? Entendeu? Se a gente não cuidar, se a gente deixar de lado, ele vai embora e a gente não volta, tem né? recurso, e não volta mais. Crianças, né? O dinheiro tem asas, né? É vendaval, vai. O dinheiro na mão é vendaval. Exatamente. Coisa difícil de segurar, meu Deus. E nosso queridíssimo... Olha, eu quero saudar a todos os associados aí da SOF, aqueles que ainda não são, venham, junte-se a nós. E, em especial, o nosso tenente-coronel Schneider. Schneider, você teve uma carreira brilhante no Corpo de Bombeiros e a gente fica muito feliz com a sua predisposição, seu voluntarismo para vir aqui e compartilhar esses conhecimentos. É um novo momento na sua vida, uma nova profissão e, principalmente, pessoal, vocês que estão entrando no Corpo de Bombeiros, tem pouco tempo que ingressaram, é bom escutar essas dicas. E aqueles que estão no novo momento, na reserva, também, para que tenha os anos de ouro, o jubileu de ouro, sim, com muita tranquilidade, com muita paz, com muita prosperidade, mas tem que ser passo a passo, dia a dia. E a gente vai continuar conversando mais. Schneider. Então, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né? Para estar aqui nesse bate-papo cheio de amigos e autoridades, né? Comandante Bonfim, Coronel Rony, Coronel Vieira, né? São grandes amigos aí de batalha, né? Tivemos juntos durante décadas aí dentro do Corpo de Bombeiros, né? E agora, né, já depois de cumprir o nosso tempo, né? A gente acaba nos encontrando aqui novamente. E é um prazer muito grande estar aqui, né? Eu consegui realmente fazer uma segunda carreira, né? Depois do Corpo de Bombeiros, os investimentos, né? Que eu levei ao longo da vida, cuidando desses investimentos, eu acabei por descobrir, né? Uma nova carreira aí no setor de investimentos e que a gente vai bater um papo aí hoje sobre isso. Então, agradecer bastante o convite. Seja muito bem-vindo. Maravilha. Seja muito bem-vindo. Uma salva de palmas para o nosso convidado. Vou sair daqui. Fala um pouquinho dele, David. Pegando o gancho do nosso comandante Bonfim, eu gostaria, antes de começar a falar sobre o nosso convidado de hoje, para aquelas pessoas que não são associadas ainda na SOF-BM, vocês estão perdendo. Tem vários benefícios que você, associado do Corpo de Bombeiro, ao ingressar na SOF-BM, você vai ter vantagens da telemedicina, vai ter vantagens da Well Hub, descontos em mercados, descontos em postos e, mais no futuro, desconto em farmácias, escolas de idioma e agências de viagem, né? Então, a gente tem várias pessoas aqui que já são usuários da telemedicina, Sim, que é muito verdade. importante, né? Até mesmo para desocupar um pouco, né? Das filas das UPAs, né? Das policlínicas e tudo mais. É muito bom, né? A facilidade de estar dentro de casa e poder ter acesso a um médico. E isso é acontece extremamente como? Como é que importante. funciona? É só pegar o celular? E ligar ali tentar acessar e a coisa vai acontecer. O importante é isso. Não, o é muito agendamento é online, né? E pode cadastrar até 3 dependentes fácil. 3 dependentes. que tenham menos de 70 anos. Né? Então, perfeito. a gente tem observado aí como a adesão exponencial dos nossos associados à telemedicina, né?
o que a gente chama popularmente do médico na tela, né? Não, Legal. perfeito. Vamos nessa. Nada melhor, né, do que você pegar teu celular, tá em casa, sei lá, caiu da escada, tá precisando de alguma ajuda médica, você vai, acessa pelo aplicativo e você já tem um laudo, não geral, mas um laudo ali para que você possa ser encaminhado também para algum hospital. Enfim, é muita vantagem também. E o Well Hub, para você que gosta de fazer academia, se exercitar, a parte do wellness, da mente, é um aplicativo também que garante para você uma gama enorme de academias, tanto aqui em Brasília quanto em toda parte. É nacional, né? Isso, é nacional. O bom de dizer é que é nacional, em qualquer lugar que você for. Se você sair daqui de Brasília e viajar para São Paulo, você também pode acessar. Se você sair de São Paulo e for para o Rio de Janeiro, é uma gama muito grande de academias. Eu, por exemplo, uso o Well Hub e eu acho muito prático, porque assim como a telemedicina, o Well Hub você também acessa baixando no aplicativo da Play Store, né, pelo Android, né, e também iOS. também do iOS, iPhone, né? também do iOS também. É muito simples. E aí você faz o seu login e você marca a sua academia muito fácil. Eu acho que alguns dos senhores também já usaram, né, o Well Hub. Eu estou usando, pessoal, e isso tem sido um diferencial. Nesses 2 meses nós conseguimos fechar, a SOF fez a parceria. Vocês podem observar, pessoal, até hoje as grandes empresas oferecem o Gympass, o Well Hub, como um benefício. E a gente trouxe para você, associado, sem nenhum custo. Olha, já perdi 5 quilos nos 2 meses. A minha meta, se Deus quiser, até dezembro de 2026, mais 14, para voltar aquele shape que eu tinha quando ficar gatinho, quando eu estava na Ativa, né? Tá pensando em ficar gatinho. E, pessoal, não é só a questão das academias. Nós temos também, porque o aplicativo é um aplicativo, ele é um... Como que a gente chama? Rinoceiro. Aqueles que já ultrapassaram 1 bilhão na... Unicórnio. Unicórnio, isso mesmo, tá vendo? Ele é o homem das finanças. O El Hub virou um unicórnio e nós temos acesso a programas de qualidade de vida. Exemplo, semana passada eu fiquei escutando sobre meditação. Tem a parte financeira, aplicativo na área financeira, na parte de treinamentos. É uma coisa muito boa e nós trouxemos para vocês, associados. É mais um benefício aí da SOF para todos os associados. E não somente esse, mas outros. E você que quer também participar dessa grande família da SOF-BM, você pode entrar em contato com o Vander ou outras pessoas que também fazem parte da mesa lá, né, da associação, a SOF-BM, pelo nosso Instagram. E através de lá você vai ser direcionado por um link e você pode fazer a sua inscrição e ser a SOF-BM também, como todos nós aqui. É isso. Muito bom. Então, antes de a gente terminar aqui essa parte do Mechan, eu gostaria também imensamente de agradecer pelo espaço. Antes de começar, queremos registrar nosso agradecimento especial ao comandante-geral da CBMDF, Haslan, e comandante Diógenes. Agradecer também ao a Coronel Maria Costa, presidente da CAB PMDF, e todo o seu staff. Agradecer também ao Fórum de Associados da PM e BM, na figura do presidente Jair e todos os integrantes, a Jabá Rodrigues e os demais, né? Ao Coronel Moura, presidente do Clube de Oficiais da CBMDF, ao Coronel Leonardo, presidente da SOF-BM também, ao Coronel Wellington e ao Céu Abud, né? Presidente e vice-presidente da SOR. E também ao Coronel Osiel, diretor executivo da Fundação 193. E, é claro, todos os nossos telespectadores associados da SOF-BM, familiares e amigos, e a turma do Bom Velhinho. Uma salva de palmas. A turma aí, a Bom Velhinho, a turma do... Muito obrigado pelo apoio e parceria a todos vocês que tornaram esse projeto possível. Então, se todas as pessoas que estão aí, eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem, porque depois as suas perguntas serão feitas para o nosso convidado, Schneider. Agora, vamos partir para a parte mais importante do nosso podcast. Né? Para isso, temos a honra de receber o Tenente Coronel
veterano Schneider, consultor de finanças e investimentos, que vai compartilhar com a gente dicas práticas, né, experiências que podem ajudar muito no dia a dia financeiro. Né? Ele que tem um currículo vasto, né? Tenente veterano da CBMDF, engenheiro civil, pós-graduado em administração, analista de valores imobiliários, gestor da ANBBIMA, especialistas em fundos imobiliários e analista de fundos imobiliários da Nord Research. Então, com vocês, o Tenente Coronel Schneider. Uma salva de palmas. Aê, Schneider! Regime! Com um currículo desse eu quero sair daqui rico, hein? Menos que isso, não. Logo a fonte, logo aí. Pelo menos um bom bate-papo a gente garante. É isso. Bom, então é um prazer muito grande, né, tá aqui novamente com vocês. Hoje eu trabalho no mercado financeiro, então eu sou profissional de mercado. Eu sou analista de valores imobiliários, né, que é esse CNPI que a gente chama, né, é um tipo de profissional de mercado que faz research, ele faz pesquisas de mercado. E as pesquisas que eu faço são na área de fundos imobiliários, né? Então, fundos imobiliários são uma espécie de condomínio, né, onde as pessoas elas compram imóveis para receber o aluguel através da Bolsa de Valores, né? Resumindo, é basicamente isso. Também sou gestor Ambima, né? Então, todo fundo ele precisa ter um gestor, então, e esse gestor ele tem que ter uma certificação, e essa é a certificação de mercado. Então, eu sou profissional de mercado já há alguns anos, trabalho na Nord Investimentos, uma empresa de São Paulo muito grande, que ela tem diversos analistas que trabalham na parte de research, também faz consultoria de investimentos, né? E a gente vai bater um papo sobre finanças, a gente tem que falar, né, sobre bancos, sobre corretoras, a forma de remuneração ali, de como o gerente ganha dinheiro, como o assessor ganha dinheiro, o consultor, né? E todo mundo que está ali no mercado financeiro que ajuda, né, as pessoas a fazer essa gestão financeira, né? Que a gestão financeira ela precisa, né, de pessoas ali que vão te auxiliar de uma forma ou de outra. Mesmo que você entenda bastante sobre o assunto, né? Você acaba precisando de um outro serviço, né? Todo mundo trabalha junto, é a questão da equipe, né? Então, a equipe trabalha junto, trabalha melhor. Eu estava até conversando aqui com o Vieira, né? Que a gente estava até também importante para as pessoas que não te conhecem, né? Essa vontade, como que surgiu esse interesse pelo mundo das finanças? Foi algo que veio da sua carreira ou foi uma necessidade mais pessoal? Acho que surgiu assim, a parte financeira mesmo, ela surgiu muito cedo, né? Assim, na minha vida. Eu sempre fui de guardar um pouco de dinheiro, digamos assim, né? Tem gente que gosta de gastar um pouco a mais, tem gente que gosta de guardar um pouco a mais, né? Então, isso aí sempre esteve comigo. E antes de eu entrar no Corpo de Bombeiros, eu já comecei empreendendo, né? Então, eu tive desde barraquinho de cachorro-quente, lanchonete, né? Eu tive academia de artes marciais, né? Então, eu tive alguns negócios, né? Que legal. participação em revenda de veículos. Então, eu tive participação em alguns negócios ao longo da vida, paralelamente à minha atividade no bombeiro, mas nunca, digamos assim, fazendo atividades que eu tivesse que fazer gestão, né? Não, só participação societária e tal, coisas que realmente eram permitidas, né? E ao longo da vida a gente vai aprendendo como mexer, né, com o dinheiro, né? Então, assim, não existe melhor forma de você aprender a mexer com dinheiro senão mexendo com dinheiro todo dia, né? Sempre tendo prática com aquilo ali. Então, eu empreendi, né, ao longo do tempo, eu economizei uma parte do dinheiro, eu tinha que investir isso em algum lugar, né? Então, eu fui descobrindo formas de conseguir construir patrimônio. E uma coisa que eu aprendi, né, e que eu acho que se ficar hoje, né, como maior lição, seria a pessoa entender, né, o poder dos juros compostos. A gente fala assim, né? Nossa, o poder dos juros compostos. E o que é isso, né? Então, a Albert Einstein tem uma frase, e é bem interessante, que ele fala que os juros compostos são a maior força da natureza, né? Então, é atribuída a ele, né? Não se sabe se realmente foi ele que falou isso, mas os juros compostos, eles são realmente transformadores. Ou seja, você pegar um pouquinho de dinheiro e ao longo de muito tempo você fazer muito dinheiro. E aí tem um conto, né? Se vocês pesquisarem na internet, é fácil de vocês acharem. A ilha de Manhattan é o local que tem os prédios mais caros. É uma riqueza, quadrado, né? é uma riqueza, metro quadrado mais caro, aquela coisa toda. E aí, aquela ilha de Manhattan, ela foi comprada dos indígenas no ano de 1626. Então vai fazer 400 anos no ano que vem. Né? Aquela ilha foi comprada dos indígenas em 1626. E quanto que custou, né, a ilha de Manhattan? Lógico que não tinha os prédios que tem hoje e tal. Sim. Mas quanto que foi pago para os indígenas? $24.
24 dólares. 24 dólares a Ilha de Moeda, Manhattan. hein? Aí você fala, pô, isso aí foi um roubo, né? Roubaram os indígenas, aquela coisa toda e tal. Beleza, tá. Mas 24 dólares em 1626, né? Se você pegar uma calculadora, matemática financeira, e você prospectar, né, esses 24 dólares ao longo desses 400 anos, né, que a gente que tem, a uma taxa de juros média de rendimento da Bolsa de Valores americana dos últimos 200 anos. Então, nos últimos 200 anos, a Bolsa de Valores dos Estados Unidos rendeu por volta de 11%. Né, 11% bruto, com inflação dentro, né, digamos assim, mas 11% bruto. Se você pegar esses 11% bruto e você colocar 24 dólares investido a 11% bruto em 400 anos, né, você tem o número 3 seguido de 19 zeros. Esse é o resultado financeiro. Quanto que é 3 seguidos de 19 zeros, né? Então está na casa ali dos 4 trilhões. Para a gente ter noção do que seria isso, hoje o PIB do mundo é em torno de 106 trilhões. Então precisaria de muitos anos de PIB do mundo, né, para poder chegar no valor que você teria pegando esses 24 dólares a 11% ao ano em 400 anos. Então muitas pessoas descobriram isso, né? Famílias de banqueiros, né? Os Rothschilds, se você pega a história para ler, né? São banqueiros que foram construindo um patrimônio e foram passando de pai para filho. Você pega 200, 300 anos Gerações, de uso de composto, aí você passa uma herança absurda, né? Então a ideia do juro composto ela é muito poderosa. Então essa ideia por vezes sacode as pessoas, fala, poxa, agora eu entendi, né? E tem gente que não, que passa, isso é, né? Besteira e tal, não sei o quê. Eu acho que eu só entendi. Entender. Pois é, eu acho que eu nunca entendi, porque os meus boletos, eu acho que esse negócio de juros compostos. Acho que tá codificado pra ele, ele não tá entendendo. Atrás uns 5 dias. Tem um amigo carro, cada carro que passou pela vida foi um juro composto que era complicado. Tem o amigo e o inimigo. O amigo é o juro composto a favor, né? O inimigo é o juro composto contra. Ah, sim. Esse eu conheço. São energias, né? São, Esse eu assim, conheço, o contra eu conheço. situações. Contra. O contra é complicado. Aí é como se você estivesse nadando contra a maré numa maré forte, né? Você não sai do lugar. Agora, se você nadar a favor da maré, você pode ir até de costa, dando uma abraçada só de vez em quando, que você vai embora. A ideia é essa. Então, quando a gente pega assim, quando pegam assim, um empréstimo assim, então o que acontece? Tem que ter um período menor para pagar logo, né? Porque se for muito longo, os juros compostos vão ser gigantescos. Isso, um mês em cima do outro, né? E o juro Aquele composto que tu falou que tu comprou um carro A vida e toda. pegou um período aí. Para, Rony, deixa eu terminar de falar. Fazer financiamento imobiliário, Senão o Schneider não concentra. Vai. fazer um financiamento imobiliário, 25, 30 anos, você vai comprar um imóvel, vai pagar 3, né? Os juros, ele é mais... Se você fizer a conta, é mais ou menos isso, né? Aproximadamente é isso. Quer dizer que não vale a pena? Não, não quer dizer isso, né? Quer dizer que você vai pagar 3, mas também, né, esse imóvel, hoje que você comprou, ele vai estar valendo 2, 3 vezes daqui a 30 anos, né? Então, é lógico que é uma decisão, mas o interessante é você saber isso. Os juros, ele trabalha a favor ou contra, né? O juro composto, ele trabalha. Perfeito. Schneider, você fez lembrar uma prima que é investidora. E ela me falou exatamente isso. Eu falei, prima, qual o segredo dessas pessoas que ficam ricas? Ela, primo, é o seguinte. Ela falou isso dos juros. Quem tem, desse lado daqui, quem está investindo, e o dinheiro ali vem boas oportunidades. E quem está devendo só vai aumentando aquela bola, aumentando. É os juros contrários no outro sentido, né? Da dívida, né, pessoal? É isso. Então, o que é... Acho que o melhor conselho financeiro para uma pessoa, né? Primeiro é não ter dívidas, quitar as dívidas o mais rápido possível, porque você está com a maré contra. E quando você conseguir quitar as dívidas, você começar a investir e colocar a maré a favor. Você nada de forma muito mais tranquila quando você tem a maré a favor. Então, digamos, você foi para a reserva remunerada e você recebeu um determinado valor. Né? Digamos, vamos colocar aqui, sei lá, 100 mil reais. Você pegar esses 100 mil reais, né, e você investir, você consegue, digamos, R$1.000 por mês. Você tem R$1.000 a mais de salário. Então, você tem você está a favor, né? Você tem um riachozinho ali que está indo a favor. Você está nadando um pouquinho mais lento para você fazer as mesmas coisas, porque você tem uma fonte de renda que complementa a sua renda. Então, essa é a ideia, né? Você ter uma renda ativa do trabalho, construir um patrimônio que gera uma renda passiva, somar essas duas rendas, né? E você conseguir viver de forma mais tranquila. Tá, então, por exemplo, se eu pego um valor, eu tenho, assim, na minha ideia, eu tenho uma possibilidade de comprar, porque a gente tem como casa, como imóvel, né, também um valor a ser investido. E se eu pegasse esse mesmo valor que daria para comprar a casa e investisse nos juros compostos,
com certeza eu vou chegar num valor maior que a casa, lá na frente, assim, do valor da casa. Vai depender muito, mas eu tenho um exemplo aqui que é bem interessante de ver. Digamos que você tem 100 mil reais, vamos chegar nos 100 mil reais aqui, né? Então, você tem os 100 mil reais e você tem duas opções. Você pode colocar na poupança rendendo 0,5% ao mês, ou você pode investir no imóvel ganhando 0,5% ao mês. Os dois, eles vão te pagar a mesma coisa, é 0,5% ao mês. 0,5% ao mês de 100 mil reais, né? 500 reais. Então, você vai receber 500 reais por mês estando na poupança ou 500 reais por mês tendo um imóvel. Só que você pensa no seguinte, o imóvel ele pode ficar vago. Então, em algum mês que esse imóvel ficar vago, eu não vou receber os 500 reais da poupança. Então, na poupança seria melhor, né? Eu vou receber esses 500 reais Entendi. e não vai ter a vacância. Tá, essa é uma análise rasa. Aí agora vamos para frente. Daqui 20 anos, você vai estar recebendo os mesmos 500 reais. Você está tirando todo o lucro. E esse 100 mil seu, né? Se você esperar 10, 20 anos e a gente olhar para trás, ele vai estar valendo mais ou menos 12% do que vale hoje. Ou seja, vai estar valendo 12 mil. E esses 500 reais que você está recebendo, né, vai estar valendo 60. E como é que vai estar o imóvel? O imóvel vai ter valorizado 10 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e o seu aluguel vai estar muito maior porque ele é corrigido pela inflação. Então é por isso que as pessoas elas preferem receber o dinheirinho do aluguel, o velhinho, aquela velhinha que recebe o aluguel, do que deixar o dinheiro na poupança. Né? Por quê? Porque o valor do imóvel ele vai, mesmo que você tire o valor do aluguel, o imóvel vai subindo. E também o contrato, ano após ano você tem inflação, Pode fazer o aquela contrato vai correção. subir. Ninguém pagava aluguel 20 anos atrás no mesmo preço que paga hoje. Né? O preço do aluguel subiu, Aumentando, né? o metro quadrado da construção, né? Você ter um imóvel subiu, né? Então As melhorias ali no bairro. isso. Só que isso não aparece. Né? É só o 0,5% que as pessoas julgam. Né? Você tem que julgar o todo. Perfeito. Então são análises interessantes para ser feitas. Não. Perfeito. E lembrando para quem começou a entrar na live agora e não tá entendendo nada, eu peço que fique com a gente ainda, né? Porque a didática do nosso convidado é perfeita em relação à parte da financeira. E o que mais me chama a atenção também, a todos aqui, é a parte que ele falou também de como ele começou. Tem sempre um começo humilde, né? Você vendia Já vendi cachorro quente. Vendeu Né? cachorro quente. Com Então segurança- tem um segurança de começo boate. de tudo, né? Aproveitei Boate. Eu aproveitei minha faixa preta Sabia de não, novo. essa eu não sabia não. Então tem um começo humilde sempre, né? Essa do começo já puxa para mim uma pergunta, né? Nós temos um público dentro da corporação, né? O recém-concursado, o tenente ali. Nós temos lá o nosso pessoal meio tempo de carreira, major, né? Nosso capitão, major. E eu faço uma pergunta, na verdade duas. O nosso tenente acabou de entrar, concursado maravilhosamente, aquela alegria, saláriozinho ali todo mês. Qual é o conselho para esse recém-concursado? Pensar no futuro. Pensar no futuro. Então, assim, a nossa vida, a gente tem diversas escolhas que são muito importantes. Então, quando você está novo, você tende a não pensar no futuro, na velhice, na aposentadoria, em nada. Né? Então, você tende a curtir só o momento. E é importante você curtir o momento. Só que você não pode utilizar todo o dinheiro que você tem para curtir só o momento. Né? Então, a vida ela precisa de equilíbrio. Então, se você guarda uma parte, né, do que você ganha, você consegue um patrimônio muito interessante ao final da carreira. Então, ao longo de 30 anos, você fazendo, né, um aportezinho, aí você pega vários livros de finanças, qual o percentual ideal? Né? Sim, a partir de 10%. 10%. Então, 10% do seu salário é legal, 20% é muito bom, 30% é espetacular. Né? Então, se você consegue economizar uma parte do seu salário para fazer, essa construção patrimonial é muito importante. E aí, a pessoa que está entrando hoje, né, e é jovem, ele está no melhor dos mundos. Ele tem muito tempo. E o juro composto, né, o tempo, o fator tempo, ele é exponencial. Então, você pega uma curva exponencial, o tempo é justamente o que faz isso aí. Então, por que $24 viraram Milhões. 3, 4 trilhões? Trilhões. Tempo. O PIB do mundo inteiro, duas vezes? 40 vezes. 40 vezes. Por quê? Tempo. Então, o tempo investido é o mais importante. Então, você tem que ter o tempo. E quem entra mais jovem, começa a investir, tem tempo. Então, você tem que começar hoje. Por quê? Porque dificilmente, daqui a 30 anos, as condições de se aposentar vão ser as mesmas de hoje. E esse investimento, assim, sendo mais específico ainda, dê um exemplo, uma coisinha que possa nos dar um caminho para o nosso recém-concursado, nosso tenente. Não, o primeiro tipo de investimento que a gente faz, né, você não conhece nada sobre investimento, é você investir num CDB de um banco que você tem conta. Né? O que é importante ter nesse CDB? Eles têm que ser 100% do CDI. Tem que decorar isso aí. CDB é 100% CDI. Por quê?
né? Porque o Tesouro Selic, que é um pouquinho mais avançado, digamos assim, você tem que ter conta numa corretora para você investir no Tesouro Selic. O Tesouro Já é mais Selic, ele avançado paga, já, né? digamos assim, você não pode ter conta só no banco. Você tem que ter conta na corretora. É uma outra porta. Existem duas portas para você investir: banco, corretora, né? Então, no banco você consegue acessar CDBs, por exemplo. Então, o CDB, 100% CDI, ele tem uma taxa legal, tá bom. Se ele for abaixo de 100% CDI, não vale a pena. Por quê? Porque o Tesouro Selic é o título mais seguro da nossa economia e ele paga 100% do CDI, né? E o governo que garante o pagamento, e o governo, antes dele quebrar, todo mundo já quebrou, né? Então, o governo é o último a quebrar. O governo é dono da chave do cofre e da impressora de dinheiro. Então, o governo é o mais seguro para você ter uma dívida com o dinheiro, é com o governo. Então, o Tesouro Selic seria o melhor título. E ele paga 100% CDI. Então, todos os CDBs têm que te pagar pelo menos 100% CDI com liquidez diária. O que é liquidez diária? Precisa sacar o dinheiro. Então, ele te permite fazer isso. Então, a partir do momento que você começa a guardar esse dinheiro, você começa a entender como é que funcionam os outros investimentos, né? Como é que funciona a bolsa de valores, como é que funcionam outras coisas, a renda variável, né? Você vai para aí. Mas primeiro você tem que fazer um pezinho de meia, seja por uma reserva de emergência, né? Para você começar a juntar e ver, né, o patrimônio crescendo, chama atenção, né? Eu só estou juntando 1.000 por mês. No final de um ano eu tenho 12. No final de 2 anos eu não tenho 24. Porque aqueles 12 com 10% já virou 13 e pouco. Entendi. No final de 2 anos já virou 27, 28, não é 24. O juro já foi, né? Juro composto, juro sobre juro. Então é importante começando sempre com renda fixa. Legal. É bom, eu tinha que ter escutado isso lá quando tenente, não agora quando no final da carreira. Mas não é tarde, né? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo, né? Não, inclusive, eu vou até aproveitar aqui o gancho do Vieira. Tá, ele falou do tenente, né? E a gente está nos 30 anos de carreira, né? Quando a gente vai se aposentar e a gente pega aqui nosso FGTSzinho de 30 anos. Ele tem que ser mais agressivo? Como é que, se ele quiser... eu não quero mais investir em casa, né? Que eu já tenho a minha casa, eu tenho meu carro. O que eu faço com aquele FGTS que eu recebi, né? De 30 anos de carreira? Eu não vou colocar na poupança, eu queria, assim, uma coisa mais agressiva, né? Que dê um retorno, porque eu já estou com 50 anos de idade. Tá novo. Gente, Eu pensei que era 60 e alguma coisa. Pois é, coisa, né? 50 e poucos. Eu tô chegando lá, né? Esse dinheiro que a gente recebe quando a gente sai, né? Que os bombeiros, a partir de determinado tempo de serviço, você vai acumulando um determinado valor, você consegue 10 anos. 10 anos, 20 anos, 30 anos, né? Você vai acumulando um valor e você recebe um dinheiro para você fazer o que você quiser, né? Tem o kit, né, folga, né? O cara compra Hilux, o Ray-Ban, aí um sítio. Aí, se você não quer fazer isso, você fala, não, eu quero uma segurança financeira, você vai investir esse dinheiro, né? Isso. A gente acha que a poupança é o sentimento, digamos assim, um investimento menos agressivo, né? Mas a questão não é essa. A poupança, ela paga no máximo de 70% da Selic, que é 70% CDI. Então, qualquer CDB 100% CDI seria melhor do que a poupança. Então, por isso que eu falei, CDB 100% CDI é um bom investimento de um banco grande, né? Se o banco for pequenininho e tiver mais risco, você tem que pedir mais do que 100% CDI, 110, 120 com liquidez diária, né? Então, essa é uma possibilidade. Só que você tem que diversificar o investimento. E aí vai muito de perfil, né? E aí esse é um trabalho, por exemplo, que um consultor faz. O que o consultor faz, né? Ele vê, né, qual que é o seu objetivo. Não, eu quero construir patrimônio, eu quero chegar, sei lá, mais velho, ter uma renda para colocar, né, junto com o meu salário e melhorar o meu salário, para eu poder viajar, ou fazer qualquer coisa assim. O pessoal vai montar uma carteira de investimentos. Não, aí vai ter em ações, tem fundos imobiliários, né, tem renda fixa, diversifica, porque se isso aqui cair, isso aqui não cai, né? Então você monta uma carteira de investimentos. Então essa é a melhor solução, né? Então, lá onde eu trabalho, eu faço a parte de research, né? Eu sou analista de valores imobiliários, eu faço pesquisa, e existem pessoas que a gente chama, são bankers, né? Eles trabalham lá na Nord, e o cara pega e tem contato diretamente com as pessoas que já têm um valor um pouco maior, que é o nosso caso, quando a gente vai para a reserva, recebe um valor substancial, né? E o pessoal já faz, né? Isso aqui qual é o seu objetivo? Não, só vou precisar de dinheiro para tanto tempo. Então eles fazem uma alocação inteligente desse patrimônio com base nos seus objetivos, porque cada pessoa tem um objetivo diferente. Então essa seria a melhor resposta. Eu queria fazer uma pergunta, Schneider, principalmente voltada aí, igual o Coronel Vieira falou, para os mais jovens, né? Hoje você vê o acesso ao crédito, né? Tem um acesso muito fácil e a gente vive novos momentos.
é muito fácil também, pelo celular você tem acesso ao mundo inteiro. Você fala, poxa, é minha viagem de sonho, é aquele passeio, aquele carro, né? O que você indicaria como diferenciar, né? Realmente os bancos ali oferecendo uma boa proposta ou é uma armadilha financeira, né? Porque o nosso pessoal concursado, eles recebem ali mensalmente, né? Vários já estão com a família formada. Você sabe que no começo, né? O jovem oficial, as famílias aí formadas, os gastos com moradia, com alimentação, né? A gente tem observado o tanto que aumentou o valor da alimentação no país, né? Saúde, e aí ainda tem um apoio da saúde, né? Mas essas ofertas de crédito, porque eu queria, assim, mostrar aquele básico da economia, né? Do desejo e da necessidade, né? Mas, assim, qual a dica que você dá para o pessoal? Na hora, o banco está oferecendo, olha, eu estou te dando 100 mil, a taxa é a taxa promocional, mas para ele entender ali e se livrar de uma armadilha financeira, o que você indica? Aconselha? Excelente pergunta, ela vale uma boa reflexão, né? Meu pai ele foi oficial do Exército, né? Ele entrou como sargento e saiu oficial do Exército e se aposentou. Qual que era o problema, né, do oficial do Exército antigamente? Não sei como é que está hoje e tal. Você tinha direito a uma moradia. Né? Não sei se hoje em dia continua a mesma coisa e tal. Você tinha direito a moradia. E o que o pessoal fazia? Né, eu tenho a minha moradia, estou tranquilo, posso gastar meu dinheiro. Chegava nos 30 anos depois, você tem que desocupar o imóvel funcional, está vindo outra pessoa para o local, né? Para o seu lugar. E a pessoa ela não teve tempo de juntar o dinheiro e comprar o próprio imóvel. Então, quando a gente está muito nessa questão da zona de conforto, a gente acaba não vendo essas coisas. Quando você é funcionário público, ou você é bombeiro, alguma coisa assim, você tem um contra-cheque. E esse contra-cheque, ele é garantido, você tem uma estabilidade de emprego. Então, você tem um fluxo de caixa perpétuo para anos e anos e anos à frente. Então, o banco, ele olha aquilo e fala, o risco de emprestar dinheiro para ele é baixo, porque eu consigo descontar em folha. Então, a taxa que eu vou oferecer para ele de empréstimo é mais baixa. Então, chega a ser 1/3 a taxa para a gente com relação a uma pessoa, né, que tem que correr atrás da vida, um empreendedor, alguma coisa assim, paga uma taxa muito superior a gente. Então você acaba, né? É muito mais barato tomar dinheiro emprestado, eu vou tomar dinheiro emprestado. E aí você acaba comprometendo uma parte do seu dinheiro e tem a ré, né? Você tá ali tentando nadar naquele rio, só que você está contra a correnteza, né? Você está andando mais devagar, por quê? Porque agora você não ganha mais, sei lá, 5, né? Você ganha 5 menos o 1 de empréstimo, você ganha 4. Se você não estava conseguindo viver com 5, né, com 4 vai ficar um pouco pior. Né? Então é isso. É tentador, né? A gente no começo de carreira tentar comprar muita coisa, né, e tentar usufruir logo, né, eu quero hoje, tem uma propaganda da Visa, fala assim, avisa, porque a vida é agora. A vida é agora, claro, mas a vida é depois também. Amanhã, depois... agora, amanhã, depois, daqui a muito tempo, né? Então, você tem que ver bem o que realmente, né, é aquela coisa do desejo, porque tem aquela pessoa que fala assim, eu preciso muito ter uma Land Rover zero. Aí você comprou. Daqui 2 anos ela não é zero e você já enjoou do carro. Aí você gastou todo o dinheiro que você tinha nisso, né? Mas o boleto vai existir. Eu tenho certeza que vai no porta-luva. Não é pouco, não. E não é pouco, não. Então, essa questão... Mais uns 5 anos pagando. Não, 50 meses, né? Realmente eu preciso disso, né? Eu acho que é uma pergunta que todo mundo tem que se fazer. Então, o ser humano ele tem desejos infinitos, né? E economia é isso, né? O que é economia? É a arte de você lidar, né, com o dinheiro, com as pessoas que têm desejos infinitos, mas o recurso é finito. É escasso. É escasso, né? Você tem que lidar com recurso escasso. Então, na sua vida não é diferente, né? Nem na vida do governo, nem na vida de ninguém. Você tem um recurso escasso, os seus desejos são ali infinitos, mas você tem que limitar ali, né? Isso aqui é bom, né? Eu gostaria muito de ter, mas não é o momento agora. Eu posso postergar um pouquinho esse sonho e tal, né? Então, é uma questão muito de reflexão financeira, né? Se vale a pena naquele momento ou não. E uma pergunta também que eu acho que é importante, falando em relação do futuro, né? Dado que a gente viu a mudança das regras da Previdência, principalmente para as pessoas que têm 20, 25, 30 anos, eu realmente fico com medo, né? Não sei se eu vou aposentar ou não. Acho que eu não vou aposentar, né? Então, essa relação de sempre pensar em trabalhar a vida toda pensando no futuro e planejando,
o que a gente pode fazer, pessoas de 20, 30 anos, para se organizar financeiramente, guardar um dinheiro, colocar num CDI, alguma coisa assim, para as pessoas mais jovens, para as pessoas que ganham um salário, 2 salários, até 3 salários, o que a gente pode fazer assim para pensar no futuro, para a gente poder ir lá para praia, para Cancún, para alguma coisa assim, né? Uma hora assim. É engraçado, é engraçado que todo mundo, quando vai, você mira a aposentadoria. Fala, ó, o dia que eu me aposentar, eu vou ficar deitado na rede, eu vou assistir televisão, vou ficar com todo, né? Eu vou pra praia, eu vou ficar muito tempo na praia. E depois que você se aposenta, né, você vê que as coisas não são bem Não assim. são assim, né? Verdade. Então, pra mim durou mais ou menos um mês. Um mês, né? Eu me aposentei, digamos assim. Eu tinha uma viagem marcada e era só daqui um mês. Foi um mês depois. Minha esposa ia trabalhar, meus filhos iam para a escola e eu ficava em casa, sentado no sofá assistindo Sessão da Tarde. De volta pro Futuro 1, 2, 3, de volta para Lagoas do 1 e 2. Prison Né? Break. Prison Break. Pois depois de um mês você não aguenta mais isso. Você tem que fazer alguma coisa, tem que Cansa, se sentir né, útil. Então, assim, essa questão da aposentadoria, ela é meio que um sonho quando você está trabalhando, mas quando você chega lá, você fala, não posso, eu sou uma pessoa muito produtiva, eu trabalhei a vida inteira, eu vou parar de trabalhar completamente? Você não dá conta. Né? Sim. Então, o que a pessoa faz? Né? Respondendo bem essa pergunta. Quando você tem um fluxo de caixa e você guarda uma partezinha ao longo de muito tempo, você vai ter um patrimônio. Esse patrimônio, ele gera uma renda que vai te ajudar no futuro. Então, eu consegui uma renda e em 30 anos você consegue uma renda maior do que você tinha na ativa, né? Economizando ali 10, 15, 20% do seu salário. Ao longo de 30 anos você faz isso, você vai ter uma renda maior do que o seu salário. Então você vai conseguir ter uma vida legal. E aí você vai poder fazer uma coisa que você goste de fazer, que você não tem obrigação de fazer. Então tem muitas profissões que a pessoa vai, né, e tipo assim, eu não gosto de fazer aquilo. Tem outras que não, que a pessoa realmente gosta bastante. Mas o fato de você não ter a obrigação de fazer, né, alguma coisa para você ver, e sim, você faz uma coisa que você gosta de fazer, isso aí já é uma grande vitória. Porque a gente fala assim de tempo e dinheiro. Você consegue pegar o seu tempo de vida e trocar por dinheiro. Não, vou trabalhar agora, 8 horas por dia, estou trocando esse meu tempo de vida aqui, peguei dinheiro. Só que você não consegue, mais lá na frente, pegar o dinheiro que você guardou e trocar por tempo de vida. Sim. E Sim. saúde, né? E é verdade. Não, você não tem jeito mais, né? Então, o que você faz? Quando você guarda uma parte do dinheiro que você ganha, né, a gente chama de reter. Você está retendo uma parte do dinheiro que você ganha. Porque se você gasta 90% do seu salário, né, digamos, você gastou no mercado, na quitanda, não sei o quê, na luz e na água. O dono do mercado, da quitanda, da luz e da água está ficando com o seu dinheiro. Né? Você está passando isso aí para ele. O que está ficando para você? O que você consegue reter do dinheiro que você ganha? Essa é a pergunta que você tem que fazer. E é esse dinheiro que você consegue reter que vai trabalhar por você lá na frente para você fazer uma coisa que você gosta. Então essa é a ideia, né? A pessoa pode ganhar o pouco que for, né? Mas ele não pode gastar tudo que ele ganha. Porque muita gente acha assim, eu ganho pouco, por isso que eu não consigo guardar. Aí você tem um aumento. Aí você gasta tudo de novo. Ganho pouco, por isso que eu não consigo guardar. E quanto mais você ganha, se você tiver essa mentalidade, você vai gastar tudo. E eu tenho muitos amigos que têm um salário muito bom, muito alto, mas eles gastam absolutamente tudo que eles ganham, né? É normal. Sim. E tem pessoas que, né, você até citar o exemplo do meu sogro aqui, que passou a vida inteira ganhando salário mínimo, concursado, fazia os bicozinhos de táxi dele, e ao longo de 30, 40 anos ele juntou dinheiro para abrir negócio, né, comprou terrenos e tal, ganhando salário mínimo, ao longo de 30, 40 anos. Bem, Ainda falando da aposentadoria e da regra da Previdência, o que você acha da aposentadoria privada? Existem várias formas de você fazer aposentadoria privada, né? Então, existem previdência privada, existem fundos que fazem isso, para funcionário público, existe fundo de pensão, né? Então, existem várias formas. No meu ponto de vista, qual que é a melhor forma? É quando você aprende a investir e você faz a sua própria previdência, né? Por quê? Se você for pagar uma previdência privada, um fundo de ações, você vai pagar uma taxa de administração de 1, 2% ao ano, né, ao longo de muito tempo. Você vai conseguir um patrimônio legal? Vai. Né, mas esse 1, 2% ao ano de taxa de administração, né, você acaba pagando. Não tem como você fazer alguma coisa sem saber, né, e sem pagar alguém para fazer por você. Ou você aprende a fazer, ou você paga alguém para fazer por você. De qualquer forma, vale a pena você fazer. Não quero estudar, não quero aprender finanças. Fundo de previdência privada, você faz, paga, consultoria, assina casa de research, qualquer coisa que você queira, e bota alguém para pesquisar, para fazer por você. Não, quero aprender como é que faz. Aí você faz você mesmo. Mas construir o próprio patrimônio, sem sombra de dúvida,
ele é muito melhor para você ter uma fonte de renda lá na frente, né? A gente é funcionário público, né? Eu vou dar o nosso exemplo aqui. A gente tem um salário. O que acontece com esse salário, né? O dia que você morrer e você não tiver dependente? Ele volta para o Estado, ele nasceu, né? Sei lá, eu só tenho dependentes maiores de idade, são homens maiores de idade, aquela coisa toda. Esse dinheiro ele volta para o Estado. Os seus filhos eles ficam sem nada. Se você montou, né, um patrimônio, você tem um patrimônio, e esse patrimônio gera renda, essa renda ela passa de você para os seus descendentes. Ela vai para o seu filho continuar fazendo a mesma coisa, construindo igual você. Vai para o seu neto, depois para o seu bisneto, né? Então, é a visão que os caras de negócios, eles têm, né? Eles não fazem, eles não formam o herdeiro, né? Eles formam o sucessor. Não, você vai continuar o que eu fiz aqui, né? Não vai gastar tudo, né? Ele diz que quem é pobre no início, né? Depois fica rico, aí o filho vira nobre, né? Não quer trabalhar, não quer fazer nada, e o neto vira pobre, né? Volta a ser pobre de novo. É, né? tem um Porque ditado, gasta né? tudo, né? Porque acaba gastando tudo. Mas o ideal é você fazer sucessores, né? Fazer uma construção, meu filho, pare aqui, daqui você continua, né? Então é isso aí. Aí quem tem educação financeira realmente, né? Isso aí você vai construir a sua previdência, do seu filho, do seu neto, e vai, né? Você vai construir um patrimônio. Hoje, né, no Brasil, a gente é um país pobre. O Brasil é um país pobre de uma forma geral, né? O nosso salário médio ele é baixo, né? A gente tem poucas condições, a gente tem muitos, digamos assim, bens da natureza, né? A gente tem água, a gente tem minérios, a gente tem essa coisa toda, né? A gente tem mão de obra em excesso, mas a gente tem pouco capital, a gente tem pouco patrimônio. Então a gente precisa do patrimônio estrangeiro para investir. O governo não tem dinheiro para investir em infraestrutura. Então vamos fazer uma licitação, vamos trazer empresas de fora, infraestrutura, aquela coisa toda. A gente precisa de coisas, só que a gente não tem o capital. E como as coisas que a gente menos tem são as coisas que são mais caras, então a Europa tem pouca mão de obra. Mão de obra lá é cara. Tem muita empresa, tem muito dinheiro e tem pouca mão de obra. Então eles importam mão de obra, a gente exporta. Aqui no Brasil, a gente tem pouco capital, a gente tem que trazer capital, a gente tem que atrair capital, por isso que a taxa de juros é alta. Por isso que ele tem que ser muito bem remunerado no Brasil, né? Por quê? Porque capital aqui falta. Então, montar um patrimônio nas condições financeiras que a gente tem no Brasil, com taxa de juros alta, com juros reais, né, de renda fixa muito altos, é muito favorável. Né? É um ambiente muito favorável para você construir patrimônio no Brasil, hoje. Porque um dia vai ser igual na Europa. A Europa, a taxa de juros é 2% ao ano. Você coloca o dinheiro na renda fixa, é zero. Você não ganha nada. 0% ao ano, né? Não ganha nem inflação. No Brasil, não. Você tem um ganho acima da inflação para você deixar o dinheiro parado na renda fixa. Por que eles fazem isso lá no exterior? Né? Por que o juro é tão baixo? Porque eles não querem que você deixe o dinheiro parado. Eles querem que você invista, que você circule o dinheiro, que você abra empresa, que você gere emprego. Né? Aqui, na verdade, as condições são tão desafiadoras, né, as nossas leis, essa questão toda, que para muita gente vale a pena deixar o dinheiro só parado. Então, por isso que a gente tem falta, né, de capital, e por isso o capital é muito bem remunerado no Brasil. E a gente vê caso, né? Eu gostei muito dessa pergunta, porque nós somos procurados por jovens oficiais pedindo indicação, Coronel Vieira e Schneider, da Previdência Complementar. Eles falaram, comandante, queriam até levar um pessoal de alguns bancos, né? E eu achei bastante interessante a sua dica, né? Porque a gente aperfeiçoando isso no futuro, até direcionando cursos, né, para o nosso pessoal, aí pode pensar qual o melhor caminho, né? Se eu compro imóvel na planta, se eu compro no leilão, se faz essa previdência complementar, que a pessoa tem que se sentir bem, né? Sim. Mas eu lembro, Schneider, eu era comandante do quartel de Santa Maria e a gente criou um manual simples, mostrando que naquela época, né, eu distribuí para a tropa, mostrando que com pequenos aportes, né, ali, step by step, passo a passo, em 10 anos, o militar teria condições de estar melhor financeiramente, com disciplina, né? Que, na realidade, tudo está voltado para a disciplina, né? E você passando esses ensinamentos, a gente vai abrindo aí a visão do nosso pessoal, né? E o pessoal tendo a oportunidade aí de maiores leques. Eu tenho vários amigos
que eu fiz no mercado financeiro, são investidores de muito tempo, e que eles conseguiram a liberdade financeira com 15, 20 anos de investimentos. Olha aí. Então, eu tenho um amigo que ele era do Banco do Brasil, ele também é um especialista em fundo imobiliário, né? O nome dele é André, e ele trabalhava no Banco do Brasil, trabalhou um tempo no Banco do Brasil, ele morava sozinho, não é casado, ele conseguia fazer um aporte grande com relação ao valor do salário dele. Em 15 anos, ele já tinha uma renda suficiente para ele sair do banco. Ele pediu demissão do Banco do Brasil. Eu tenho vários amigos que pediram demissão de outros órgãos públicos com segurança, aquela coisa toda, e foi viver de renda. Então, a pessoa tem uma condição financeira boa porque foi viver de investimentos, porque descobriu. Bom, os investimentos realmente conseguem fazer isso. Fui aportando aqui, fui vendo, os meus investimentos foram crescendo, eu tenho tanto de renda aqui, daqui a tanto tempo eu consigo me aposentar. E vários amigos pediram para sair e hoje vivem de mercado financeiro. Vários são analistas, né? Trabalham porque gostam, mas tem a rendazinha ali garantida, né? Porque você não consegue ficar à toa, né? Como eu falei, né? Você tem que ocupar a mente, né? Mas trabalha no que gosta, trabalha só, né? Quando tá afim, não quero trabalhar, quero viajar, viaja, né? Então é isso. E tudo nasceu da vontade, né, de investir um pouquinho todo mês, aquela coisa toda, e ver o patrimônio crescendo ao longo do tempo. Então é possível para todo mundo, né? Eu tenho vários amigos, são vários exemplos que conseguiram independência financeira e saíram do serviço público. Eu não precisei, graças a Deus, fazer isso. Eu fui até o final, né? Eu peguei o dia dos investimentos, somei, né? Então tem um outro salário dos investimentos, tem um salário do bombeiro, né? Então tem um salário também, né, que eu trabalho hoje com investimentos, né? Sou profissional de mercado. Então são fontes de renda que se juntam e que constroem patrimônio de forma mais rápida. Então quando você tem mais de uma fonte de renda, né, alimentando ali como se fosse torneiras enchendo uma caixa d'água, né? Sim, No várias. serviço público você tem uma outra de investimento, você tem um outro negócio próprio e tal. E aí a caixa d'água enche mais rápido, né? Então a ideia é essa, você ter fontes de renda diferentes, né, para você encher rápido a caixa d'água, né? É isso aí. E consegue. Não, é muito bom essa parte que nós estamos aprendendo sobre finanças e educação financeira, né? Agora, a gente agradece mais uma vez a participação do nosso convidado. Agora a gente vai para a parte do qual as pessoas estão aqui na rede social mandando várias perguntas. Opa, Muitas manda. perguntas Faz pergunta aí, pessoal. para o nosso Schneider. E uma delas é do @Darlan Marcário. Ele gostaria de saber... Devido Darlan. Nosso diretor de ensino. É isso aí, Eu Darlan. gostaria de saber se aquele investimento em florestas de mogno africano são bons e seguros. É isso que ele quer saber. Bom, investimentos, a gente fala o seguinte, né? A gente tem que se especializar. A pergunta dele foi bem específica. Existe É plantação, né? plantação de mogno. Então, eucalipto, existe né? empresa que tem plantação de eucalipto para fazer papel, esse tipo de coisa. O de mogno também, né? Uma madeira mais nova para você fazer venda de madeira, esse tipo de coisa, né? Vai depender muito do tempo de maturação de árvore, essa coisa toda e tal. Mas o que a gente faz, né? A gente sempre vai investir naquilo que a gente conhece. Então, essa é a primeira coisa. Então, eu sou engenheiro civil. Eu me especializei na parte de fundo imobiliário. Fiz avaliação, né? Curso de avaliação, especialização em avaliação imobiliária. Então, eu sou especialista nisso. Então, eu gosto de investir no setor imobiliário. É uma parte que eu gosto de investir. Tem outra pessoa que entende muito de petróleo, leu a vida inteira sobre isso e tal, ela vai investir em empresa de petróleo. E quem não entende de nada? Quem não entende de nada, Vai estudar. bota o dinheirinho no banco, na renda fixa, guarda. Por isso eu não Mas investi é isso. nada. Eu não tô sabendo de... Mas assim, tem que entender. Não, quero investir em empresas de mogno, né, de plantação, então não sei o quê, ver qual que é o retorno desse investimento, qual que é o risco dele, essa coisa toda, ver se vale a pena ou não, né? Mas para saber se vale a pena investir ou não, você tem que conhecer o negócio. Aí você faz comparação com outras coisas que têm menos risco, por exemplo, e ver se vale a pena assumir o risco de investir nisso. Mogno são 25 anos, né? Acho que é 25 anos que eucalipto. Aqui no Brasil é 5. 5 aninhos aqui você. A primeira desbastada, né? Segunda desbastada, né? O Brasil é um dos locais mais rápidos para crescer eucalipto. Eucalipto, né? O eucalipto que veio da Austrália, né? E tem. Legal. Perfeito. nossa Partindo região. para a próxima, @PauloTHBarreto. Como um grupo pode criar um fundo de investimento e se você indica uma corretora para ajudar a criar esse fundo de investimento, se podemos escolher o gestor de fundos de investimentos. No caso, né, você. É uma pergunta
muito bacana, muito interessante, né? Existe uma forma de você investir, que é um clube de investimentos, vários fundos de investimento começam através do clube. Então você vai numa corretora de valores, você fala, eu tenho, eu acho que o número máximo é 50, alguma coisa assim, né? De cotistas, e você fala, eu quero investir. São 50 amigos. 50 bombeiros aqui. Legal. E eu conheço um bombeiro ali que, pô, o cara entende Olha aí, ali mais ou pessoal, menos, eu a também dica, hein? entendo, aquela coisa toda. Junta esses 50 aqui, cada um coloca uma parte do capital lá, e você faz investimentos. Então você faz reuniões, né, como se fosse assembleias, onde é que a gente investe, aquela coisa toda e tal. E você vai acompanhando isso ao longo do tempo. Quem não é profissional de mercado pode fazer também, né, essa função de gestor, só não pode ser remunerado. Ou então você paga um cara para ser remunerado para fazer isso. Então, existem várias formas, existem várias corretoras que prestam esse tipo de serviço. Você pode abrir, né, um clube de investimentos. E existem vários outros fundos que já são abertos. Hoje deve existir em torno ali de uns 20 mil fundos no Brasil, que também, se você quiser investir, a depender do que você entende, né? Que eu falei, né? É importante você investir no que você entende. Então, ó, mexe com imóveis, outro com ações, outro é fundo só de renda fixa, né? E você tem várias possibilidades para você fazer esse investimento a partir das coisas que você conhece e das coisas que te interessam investir, né? Perfeito. Uma última pergunta, ele não deixou o arroba, ou ela ou ele. A geração Y tende a definir investimentos de maneira diferente. Eles priorizam a compra de experiências, como viagens e eventos, em vez de bens materiais. O que você acha disso? Tem algum conselho para eles? Essa pergunta é muito boa. Muito. Não sei o arroba, mas a pergunta é muito boa. O que acontece? Na nossa geração, a gente, né, a X, né, logo depois, antes da nossa, eram os baby boomers, né? Baby boomers. Por que baby boomers, né? O pessoal voltou da Guerra Mundial, começou a fazer um monte de filho, bum, aumentou. explodiu, baby boomers. Aí depois veio a geração X, a galera de 60 e poucos, 70, né? Eu acho que é todo mundo aqui, né? Não, 60 e poucos, 70 é a gente aqui. Nós somos a geração X. E a gente ainda... 90 mesmo. Entrou no corpo de bombeiro em 90. E a gente queria ter alguma coisa, né? Então eu quero comprar o meu imóvel, eu quero comprar meu carro, né? Você quer ter as coisas. E a geração de hoje, ela não se importa muito em ter as coisas, né? Ela gosta muito dessa questão de ter experiência. Então, eu acho que a vida ela é muito uma questão de equilíbrio, muito, né? Tudo que você tende muito por um lado, né? Ou então muito para o outro, você tem uma chance muito grande de estar errado. Sempre quando você é radical demais para um lado ou para o outro. Tipo assim, só como carne todos os dias, não como carne nunca, né? Coisas muito radicais, elas tendem a não dar muito certo. E quando você faz, né, você utiliza seu dinheiro, você tem que utilizar da melhor maneira, né, que você acha. Quando você faz isso, você tem que priorizar as coisas que são importantes para você. Então, o ideal seria você ter experiências, né? E aí eu já conversei com o comandante Bonfim aqui várias vezes, né? Por exemplo, eu já viajei muito, né, pelo mundo, conheço muitos países, ele também. Então a gente priorizou também experiências, mas ao mesmo tempo priorizar uma formação de patrimônio ao longo da vida, né? Tipo assim, não vou terminar a vida falando, filho, me ajuda aí que eu gastei tudo, né? Fui ter experiências. Então assim, não é isso. Chegar lá na frente, não, você não quer ser um estorvo para ninguém, você quer ter o seu dinheirinho, tá precisando de um auxílio de uma enfermeira, você tem condição de pagar a enfermeira ali para te ajudar, né? Então, eu acho que você deveria ter experiências, você deveria viajar, você tem que conhecer o mundo andando com seus próprios pés, isso te dá um conhecimento, uma visão diferente do quem nunca viajou, mas você tem que guardar uma partezinha do seu salário, né? Então você tem uma parte da viagem, tem uma parte que é sua, que você tem que reter para construir patrimônio, para ao longo da vida você ter uma velhice tranquila. Então, esse equilíbrio de ter experiências e ter patrimônio, ele é fundamental no meu ponto de vista. Muito bom. Deixa eu só fazer um... Comandante, a gente tem 6 minutos e a gente teria que fazer um sorteio, mas eu acredito que o papo está tão bom, a gente pode fazer o sorteio num próximo momento. Sim, do baile, né? Vamos fazer. A gente continua marcar com pra... certeza, com certeza. Não, tá ótimo. Ótimo. Com certeza. Vamos focar aí nas finanças. Eu quero saber. Porque é tempo, né? O Tempo é dinheiro. Deixa dinheiro. Tempo é dinheiro. Time is money in Mas English. ficou muito bem respondido. Essa geração ela tem essa oportunidade. Eu acho que isso vale muito a pena também, né? Porque se a gente for analisar, tem aquela máxima, né? Você não leva nada da terra quando você vai embora. Mas se você pode levar suas experiências, deixar suas experiências também pelo mundo. Super legal. É o equilíbrio, né? Esse É o equilíbrio é muito equilíbrio. legal. Não pode faltar lá na frente, né? Uma reservazinha pro filho, aquela coisa toda. Isso. É verdade. É complicado, né? É complicado. Depender somente do saúde pública, aí na velhice
Fica mais complicado. E né? se você quer viajar na velhice, você precisa de dinheiro. Exatamente. Então, assim, você tem que juntar dinheiro, não tem Precisa jeito. comprar o remédio também. Pra comprar o remédio. Tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Bom, Schneider, aí a gente já falou do investimento, né? Que alguém tem assim um recurso para investir, né? Eu queria saber aquela pessoa que está assim endividada. Quais são os conselhos e dicas que você pode passar para aquela pessoa, né? Seja militar ou Vamos colocar um endividamento alto mesmo, né? Que é super endividado. super endividado. Como é que você faria? O endividamento, ele é muito ruim porque é o juro composto trabalhando contra você. Tá. Qual que é a questão? Você tem que ir diminuindo seu endividamento ao longo do tempo. E você tem que trocar dívidas caras por dívidas baratas. Então, eu tenho a dívida de cartão de crédito, de cheque especial, são as piores dívidas de todas. Então, você tem que fazer um empréstimozinho, né, utilizando ali seu contra-cheque quando você tiver margem consignável, digamos assim, e você ir quitando essas dívidas caras. Né? Então, o primeiro caminho é matar as dívidas, né? Acabar com as dívidas. O segundo, dar mais cara para mais barata. Então, você ter dívidas baratas para você pagar essas outras dívidas. Muita gente financia um imóvel. Aí eu financiei imóvel no momento ruim, a taxa estava 12. Só que agora a taxa está 8, está 7. Então eu consigo refinanciar esse meu imóvel que eu estou devendo, né, o mesmo montante que está aquele outro lá, com uma taxa de juros mais baixa e diminuir meu financiamento. Então, a inteligência financeira ela serve inclusive para você dever menos, né? Ou seja, você conseguir pagar as suas dívidas de forma mais inteligente, né? Ou seja, pagando o que é mais caro primeiro e deixando, né, as taxas de juros mais baixas, né, do endividamento para depois. Bacana. Perfeito. Essa parte aí do superendividamento, até complementando, né? A SOF, nós estamos preocupados com isso, porque a gente sabe que dados aí que são informados, hoje 80% aí dos servidores públicos, eles têm algum consignado, algum empréstimo, mas nós temos, Schneider, os superendividados. E se algum oficial nosso, algum associado, está nessa situação de superendividado, por favor, nos procure, porque nós já chamamos até advogados que são especialistas na área bancária para nos ajudar e tirar você desse superendividamento. A gente quer que volte ao equilíbrio, à paz, à saúde mental dos nossos associados. Maravilha. Perfeito, perfeito. A gente está chegando nos finalmente, os nossos momentos finais, mas a gente tem mais uma pergunta que veio dos nossos internautas, da Coronel Solange DF, @Coronel Solange DF. Ela fala: boa noite, parabéns pelo tema, todos os senhores. Obrigado, Solange. Ô, Solange, e aí? Obrigado. E a Liga pergunta Sol. da Coronel Solange é: com 100 mil, seria bom investir em um fundo só ou dividir em vários fundos? Considerando que eu já passei dos 50 risos. Todo mundo, né? Todo mundo aqui já passou assim. Então, de 38. eu acho que tem que diversificar, né? Você tem um valor, você tem, sei lá, 100 mil reais, você tem que investir em fundos, você tem que diversificar. Que tipo de fundo que você quer e qual o objetivo seu com o fundo, né? Isso aí é uma coisa que você tem que definir realmente. Então, tem fundos mais seguros, né? Que investem em título do tesouro. Tem outros fundos que investem no setor imobiliário, fundo imobiliário que eu gosto bastante. Tem fundo que investe em ações, né, que investe em ações de empresas, Petrobras, Vale e outras empresas da Bolsa de Valores. Tem fundo que investe em empresas dos Estados Unidos, né, ou ETFs. Então, assim, a gente tem uma gama de investimentos muito grande que você pode diversificar. O ideal é nunca pegar um valor todo que você tem, né, e colocar em um investimento só, né, colocar todos os ovos na mesma caixa, que o pessoal fala isso. É ideal sempre diversificar, né, e limitar, né, digamos assim, o seu poder de perda patrimonial. Porque o patrimônio ele demora demais para você juntar. Então, ela tem 50 anos e tal, trabalhou 30 para juntar esse determinado valor, né? Então, você pegar e colocar em qualquer coisa e perder o que você passou 30 anos juntando, não faz o menor sentido. Né? Então, você tem que diversificar, sim, com certeza. Tenente Coronel, muito obrigado pela presença, pelas dicas e por trazer esse conhecimento tão valioso de forma simples e direta, né? Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Eu acredito toda a parte do Corpo de Bombeiros, todos os da polícia também, e todos os nossos internautas que também não são dessa área, mas que ainda se beneficiaram de todo o nosso bate-papo da noite de hoje. Eu gostaria também de reconhecer todas as pessoas que estão aqui assistindo. Muito obrigado pela presença da T. Bárbara Bonfim, também da Márcia,
do Vander e também de toda a parte técnica. Nós gostaríamos de agradecer muito por todas as pessoas que se envolveram nessa parte, assim também como o nosso comandante e presidente também, Bonfim. Obrigado. Um abraço a todos. E vem curso As aí, hein? considerações finais também. Agradecer também que está aqui na banca também o nosso Vieira. Coronel Agradecendo Vieira. também pela presença, pelo Rony. Coronel Rony aí também. E mais uma vez pelo nosso convidado Schneider. Uma salva de palmas. Ô, Schneider, obrigado. Agradeço muito o convite, pessoal. Foi muito bom fazer esse bate-papo aqui com vocês, com certeza. Contar várias histórias, né? E agradeço muito o convite. E agradecemos também ao telespectadores que até agora estão nos acompanhando também pelas redes sociais. O nosso muito obrigado de toda a parte da SOF-BM. Agradecemos a todos os envolvidos também e também a Deus também, que sem Ele lá na frente de tudo, Todo-Poderoso. nada seria possível. E a SOF-BM rumo aos 500! Tá perto! salva de palmas. Tá muito obrigado. perto! E até a próxima, que eu tenho certeza que... Parte 2, né? Parte 2, Parte dois. a da parte financeira e também outros temas que virão acompanhando pelas redes sociais. O nosso muito obrigado e até a próxima. Fechou. Muito bom.